Olá, pessoal. Olá, alunos do Instituto Federal Farroupilha, campus de Alegrete. Aqui quem está falando é Marco Antônio Kunrat. Eu sou nutricionista de suínos e trabalho na empresa AgroSéries Multimix. E é um prazer estar aqui contribuindo com vocês, contribuindo com conhecimento. A convite da professora Tatiana Vomer, eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre suinocultura. E o tema que eu escolhi para contribuir nessa campanha de vocês, dessa semana aí de zootecnia digital, ficando online com a produção animal, eu vou falar um pouco sobre a importância do colostro no desenvolvimento dos leitões. Então, vamos discutir um pouco sobre os principais fatores que influenciam a importância do colostro na suinocultura, que é uma atividade bastante desenvolvida aqui no nosso país, né, contribui muito com o desenvolvimento do nosso agronegócio. Vocês devem ter percebido aí que o agro exerce uma importância fundamental e nesse período que a gente está passando na nossa economia brasileira, sem sombra de dúvidas, o agronegócio, a suinocultura fazem parte de um papel fundamental que é o desenvolvimento do nosso país, certo? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho sobre a importância do colostro no desenvolvimento dos leitões. Primeiramente, eu gostaria de salientar o que é o colostro. Vocês já devem ter estudado, mas o colostro é aquela primeira secreção da glândula mamária, que ela começa a ser produzida nos momentos finais da gestação e ela se caracteriza pela secreção até 24 horas pós o parto. Então, é uma substância que concentra altas doses de imunoglobulinas, possui baixa concentração de lactose, de lipídios em comparação ao leite. E é muito importante, fundamental para o desenvolvimento dos leitões, assim como os outros animais, mas aqui a gente está falando de suinocultura de leitões, certo? Então, aqui para vocês terem uma ideia, qual que é a importância? Primeiramente, ela é uma fonte de nutrientes. O leitão, como vocês sabem, eles nascem com baixa reserva de energia, tá? E essa ingestão do colostro é uma fonte imediata de energia. Nesse trabalho aqui, para vocês terem uma ideia, os pesquisadores avaliaram a temperatura da pele. Então, vocês observem que o leitão em cima, que tem bastante faixas azuis e baixas faixas vermelhas, é um leitão que não ingeriu uma quantidade adequada de colostro. Já o leitão de baixo, que está mais vermelhinho, é sinal de que ele está com uma boa ingestão de colostro, ele está com uma temperatura adequada, e isso faz com que ele tenha um bom desenvolvimento no início da vida dele. Outro fator muito importante do colostro é o fornecimento de imunoglobulinas e fatores de crescimento. Vocês sabem que a característica da placenta da porca não permite essa transferência de imunoglobulinas pelo sangue. Então, o primeiro contato com o leitão para desenvolver, para estimular o sistema imune, se dá depois do nascimento e depois da ingestão de colostro. E uma característica também no leite da porca é que principalmente a concentração de IgG, que é uma das imunoglobulinas, ela cai drasticamente após o período de nascimento e o fornecimento de leite. Então, é importante que o leitão ele ingira o colostro o quanto antes. Aliado a isso também, a maturação do trato gastrointestinal do leitão, após 6 horas, já reduz a permeabilidade intestinal, fazendo com que a gente reduza também o aproveitamento dessas imunoglobulinas. Então, toda a atenção pós-nascimento para o leitão se dá através da importância de que se faça a ingestão adequada de colostro, certo? E isso vai garantir com que o leitão tenha a primeira dose de imunoglobulinas desenvolvendo o seu sistema imune, que é imaturo, logo após o nascimento. Além disso, vai fazer com que haja uma maturação do seu trato gastrointestinal através dos fatores de crescimento IGF-1, IGF-2, fazendo com que o seu intestino desenvolva, e isso vai aumentar a capacidade de maturação e aproveitamento de nutrientes ao longo da vida desse leitão, certo? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, os pesquisadores avaliaram o impacto sobre a mortalidade desse leitão na fase de maternidade e linkaram isso com a injeção do colostro. A partir de que se aumenta a ingestão de colostro, a gente consegue reduzir a mortalidade na maternidade. Então, para se alimentar aí
uma leitegada de 13 leitões, seriam necessários aí 3,25, 3,3 quilos de colostro. E o que tem acontecido atualmente na suinocultura? Quem trabalha com suínos, quem já teve a oportunidade de conhecer uma granja comercial, sabe que a gente tem experimentado aí nascimentos de leitões cada vez maiores ao longo dos anos. Hoje, a gente está falando aí nas melhores granjas do Brasil, desmamar 34, 35 leitões. Para isso, é preciso nascer leitões viáveis acima de 13, 14 vivos por parto. E os pesquisadores estão falando que o progresso genético vai levar a um crescimento ainda maior no número de leitões nascidos. E aí a pergunta que eu faço para vocês é essa: mas será que existe capacidade, a fêmea está preparada para que se consiga produzir essa quantidade de colostro suficiente para alimentar todas essas leitegadas? Porque é muito difícil hoje a gente encontrar um suplemento que tenha uma capacidade de nutrição, tenha uma capacidade de transferir essas imunoglobulinas tão adequada, igual o leite, igual o colostro. Então, a gente não tem esse produto hoje. Para tanto, a gente precisa trabalhar e precisa cada vez mais desenvolver com que a porca produza essa quantidade de colostro. Então, o que a gente tem que se atentar para isso? Então, de novo, que eu pergunto para vocês, a produção de colostro é suficiente? Estudos sugerem que aproximadamente 30% das fêmeas produzem quantidades insuficientes de colostro para suas leitegadas. Isso é um sério problema atual hoje na suinocultura. E a taxa de mortalidade de leitões na maternidade, que é a fase que os leitões ficam até 21, 25 dias junto com a fêmea antes de serem desmamadas, elas ocorrem até 72 horas pós-parto. Então, grande parte das perdas que a gente tem de leitão hoje se dá até 72 horas pós-parto. E isso é muito relacionado, como vocês viram anteriormente, à baixa ingestão de colostro. Então, é possível aumentar a produção de colostro em fêmeas suínas? O que a gente tem que olhar dentro da nutrição, da questão de manejo, lá na maternidade em uma granja de suínos? O que a gente vai se atentar? Primeira coisa é com relação à vitalidade da leitegada. A fêmea que não é estimulada durante a sucção das tetas, das glândulas mamárias, não produz colostro adequado. Então, assim, ter uma vitalidade da leitegada, ter um fornecimento de temperatura adequada, o leitão nascer numa temperatura adequada, faz com que essa leitegada tenha vitalidade, tenha disponibilidade para ir mamar, fazendo com que haja maior produção de colostro, estímulo dessa glândula mamária. Auxílio ao parto e estímulo da mamada também são fundamentais para que a gente consiga fazer com que o leitão tenha uma ingestão adequada no volume de colostro. Então, é outro ponto a ser considerado. Alguns ajustes na dieta também são possíveis de a gente realizar. Vários trabalhos vêm pesquisando ao longo desses últimos anos um ajuste adequado na fase de transição, que seria qual o tipo de ração e que concentração de nutrientes que a gente vai dar na última semana pós-parto. É importantíssimo na composição e na produção de colostro, então tem novidades que a gente vem trabalhando nesse sentido. O programa de alimentação também em fase de transição, no passado a gente recomendava não dar ração no dia do parto para essa fêmea, e a gente começou a ver que com o maior número de leitões, com esse parto cada vez mais demorado, a gente precisa fazer com que não se tenha um jejum maior que 6 horas pré-parto. Então, essa fêmea precisa se alimentar no mínimo até 6 horas antes do parto para que ela tenha energia e que tenha um parto adequado. Partos muito prolongados diminuem também a vitalidade da leitegada, fazendo com que tenha menos ingestão de colostro. E também sempre controlar o score corporal da fêmea. Fêmeas obesas, elas produzem menos colostros, né? Menos colostro. Então, é um outro fator que a gente tem que estar sempre levando em consideração, manter um score corporal próximo de 3, 3,5, que é o alvo que a gente gostaria de ter no nosso plantel de uma granja de suínos.
Pessoal, de maneira breve e rápida, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Sei que a gente poderia aí trabalhar mais de 2, 3 horas em cima desse ponto, mas eu gostaria de trazer mais algumas pontuações, algumas considerações importantes na produção de suínos. Falar para vocês que a suinocultura é uma atividade apaixonante. Eu trabalho hoje já há 10 anos na empresa, sou colega de vocês, formei na Universidade Federal de Santa Maria e fiz mestrado em nutrição animal, então é uma atividade muito apaixonante, que tem uma riqueza de detalhes importantes para que a gente consiga atingir o máximo de produtividade numa granja tecnificada. E a produção de colostro, o consumo de colostro, é fundamental para que a gente consiga uma excelente taxa de performance e desenvolvimento dos suínos. Eu gostaria de aproveitar para vocês e convidar vocês a acessarem. Nós temos um canal que é o AGBlog, que a gente disponibiliza conteúdo de qualidade sobre manejo na área de suinocultura, avicultura, postura, bovinocultura, de corte, de leite. Então, tem uma série de vídeos, de textos que vão auxiliar vocês aí no aprendizado, como textos complementares aos ministrados para vocês nas aulas. Então, convido para vocês acessar aí o AGBlog, o Agroflix e o AGNews. Tem muita informação de qualidade, disponibilizado gratuitamente para vocês. E deixo também o meu e-mail, caso tenham dúvidas. Foi um prazer contribuir com vocês. Espero que todos estejam bem nesse período e até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.